Olá, estudantes do primeiro ano, tudo bem com vocês? Eu, Lidiana, professora de arte, juntamente com o Sâmio, nosso intérprete, estamos concluindo a unidade 1. Isso mesmo, queridos. Vamos, nesta aula, fazer revisão das aulas que nós destacamos para que vocês possam focar aí nos estudos para a avaliação desta unidade, certo? Então, vamos começar a nossa revisão sem demora, para que possamos falar um pouco aí das aulas que nós destacamos, como a aula 17, então, revisão da unidade 2, aula 17, aula 18, aula 20, aula 23 e aula 28. Então, queridos, são essas aulas que destacamos aí para a gente fazer a revisão. Então, vocês façam anotações, busquem relembrar os conceitos principais para que vocês tenham sucesso na avaliação, certo? Então, vamos lá. A primeira aula que nós vamos revisar é a arte indígena, africana e afro-brasileira. Então, falamos um pouco sobre a arte indígena, vocês compreenderam aí que a arte indígena, eles não têm o mesmo conceito que nós, né? Ou seja, da sociedade moderna, contemporânea, de conceituar o que é arte. Arte para as sociedades indígenas são artefatos, são materiais que eles produzem para o seu uso, né? Também para embelezamento, questões que envolvem a cultura, a etnia, os rituais, certo? Então, a arte indígena está relacionada, então, aos objetos, utensílios, como panela de barro, cestaria. Porém, esses materiais são feitos, né, produzidos com tanta criatividade, com tanta dedicação, que eles é considerado como artesanato e eles fazem, né, comercialização desses produtos. Falamos também da arte africana, né? Nós sabemos que a arte africana brasileira tem base na cultura africana, dos povos africanos que vieram para o Brasil no período colonial e muitos outros povos, né, que migraram para este país. Então, nós temos uma miscigenação cultural muito diversa no Brasil, como a cultura africana, indígena e povos europeus. Então, a cultura africana, a arte africana, está relacionada também à sua cultura, a várias etnias que existem lá no continente africano, que pode ser tanto a linguagem, a culinária, a religião, o folclore e também as artes, como as plásticas, música, dança, que estão ligados aos rituais, né, sagrados à sua cultura. Sobre a arte afro-brasileira, estudante, nós sabemos, né, que a cultura brasileira tem base nas raízes africanas. Então, muitas das nossas manifestações culturais, como a música, a dança, também a comida, com base, então, na cultura indígena, africana e portuguesa. Porém, destacamos poucos artistas africanos, mas durante a aula nós trouxemos alguns artistas, pintores, né, artistas plásticos, que fazem ou fizeram excelentes trabalhos que vocês conheceram. Então, aqui nós vamos destacar só esse conceito sobre a arte, né, afro-brasileira, que está ligada, então, à história, às crenças, às lendas e na filosofia africana. Vamos para a próxima aula, aula 18. Falamos, então, durante a aula, sobre a arte popular, né? Então, só pela imagem aí, vocês já percebem que a arte popular está ligado às produções artísticas de pessoas simples, né? Principalmente os artefatos artesanais feitos para comercialização. Então, queridos, a arte popular brasileira ela é feita, né, a partir, então, da cultura popular, né, do conhecimento próprio, né, da comunidade, está ligada à oralidade, à prática e à herança familiar. Isso mesmo. Então, a arte popular ou as produções de artesanatos repassados de pais para filho. Então, vocês lembram que nós
destacamos isso durante a aula. Muitas vezes esses artistas, né, são considerados artistas também, os que produzem artesanatos com alta qualidade, não foram para a academia, então eles aprenderam essas técnicas, né, pela família, por meio, então, da família, dos seus antepassados, e aí eles vão repassando para os filhos, ok? Então, vamos lá, vamos ver um pouquinho aqui sobre a arte, artes visuais, como a pintura, a gravura e a escultura, né? Falando dessas 3 áreas aí. Aqui nós temos uma imagem, né, de uma pintura feita aí por uma artista, como Maria Auxiliadora, com o tema capoeira. Então, a arte popular geralmente representa a cultura do povo, da comunidade, de pessoas simples, né? O olhar do artista para o seu povo, a sua cultura, a sua comunidade. E a gravura, a técnica da gravura é essa imagem aqui que eu trago para vocês, né? Essa reprodução, né? Poderia dizer assim, como se fosse um carimbo, a xilografia, que é a técnica de fazer, por meio de um molde, né? Refazer várias pinturas aí em cores aí como preto. E durante a aula eu expliquei como vocês fazerem também com uma técnica bem simples. Vamos para a aula 20, falando então da arte popular, parte 3, uma das aulas que nós escolhemos. Destacamos sobre o folclore, que é o conjunto das criações culturais de um povo, né, baseado em suas tradições e expressões individuais ou coletivas. Então, queridos, folclore é tudo que está ligado à cultura, né? As criações por meio da cultura, que pode ser música, histórias, né? Mitos, enfim, são as manifestações culturais populares. Também destacamos sobre as danças folclóricas, né? Que é um conjunto de danças sociais peculiares de cada estado brasileiro, oriundos de antigos rituais mágicos e religiosos. Então, essas danças ou músicas folclóricas geralmente são feitas para comemorações de datas religiosas, homenagens, agradecimentos, saudações às forças espirituais. Então, aqui um exemplo de algumas danças folclóricas, como Bumba Meu Boi, Samba de Roda, Frevo, Maracatu, Carimbó, e outras músicas aqui que vocês podem observar aqui no texto. E as músicas folclóricas também são canções populares, antigas, né? Que faz parte da sabedoria do povo. E essas músicas não tem ali o autor, né? São músicas de tradição oral, repassado então de tempo em tempo, né? As pessoas vão transmitindo para os seus filhos. Então, o autor geralmente já até foi esquecido, né? Ninguém conhece o autor daquela música. São cantigas como apresentei para vocês durante a aula, cantigas que está aí nas rodas, né, de brincadeiras, na escola. Então, é cantada aí pelas crianças, adolescentes. Enfim, são músicas que não se identifica o seu autor, geralmente, né? Vamos para a próxima aula, aula 23, História do Teatro. Então, queridos, nós fizemos a abordagem aí sobre um pouco, né, sobre a história do teatro. Destacamos aí alguns períodos, tá? Vocês perceberam que essas aulas, né, não tem como revisar todas as aulas. Algumas aulas no qual consideramos importante vocês focarem os seus estudos para que vocês, né, possam ter aí sucesso na avaliação. Então, muitas vezes nessa aula não vai dar todo o conteúdo, porque muitas aulas foram divididas em parte 1, parte 2, porém vocês estudam as que estão destacadas aqui, tudo bem? Então, vamos lá, vamos ver um pouquinho sobre a história do teatro. Então, já iniciamos falando do teatro no Renascimento, é claro que em aula parte 1 falamos do teatro em outros períodos, né? Teatro grego, romano, porém aqui partimos do teatro no Renascimento, né, que foi aquele produzido durante
o período aí dessa nova sociedade, né, que é o renascer de uma nova sociedade, no qual onde romperam com as tradições do período medieval. Então, o teatro do Renascimento teve início na Itália, do século XV. Ele é diferente, né, do teatro medieval, que tinha como caráter religioso. O teatro renascentista, ele apostou aí no teatro popular, de caráter cômico e burlesco, e não na exploração de vários temas, certo? Então, é diferente do teatro medieval, no qual o tema, né, o tema principal, a temática era os textos bíblicos, né? Muito bem. E o teatro moderno, destacamos o barroco, que tem como característica ruptura, né, da unidade de ação, mistura do trágico com o cômico, também rompeu com o teatro clássico, de tempo e lugar, composição em versos. Então, o teatro moderno, que iniciou aí com o estilo artístico barroco, também tem diferenças aí do teatro medieval e do teatro do Renascimento, no Renascimento. Falamos também do teatro brasileiro, né? Tem como início a catequização dos indígenas. Então, foi um teatro desenvolvido aí pelos jesuítas, né? Os primeiros padres que vieram no período da colonização. Então, esse teatro tinha como característica a catequese, que era transmitir o ensinamento católico. Também havia valorização do propósito bíblico, locais de apresentação acessíveis como escolas, espaços públicos, de lazer e ruas. Havia, então, mistura de elementos da cultura indígena, né, que eram os povos que já viviam aqui naquele período, como também a música e a dança. E o teatro realista surge em 1885, né, um outro estilo de teatro, deixando para trás os dramalhões e expondo os conflitos sociais da época. E falando então aí de um período mais moderno ainda, em 1943, estreou O Vestido de Noiva, peça de Nelson Rodrigues, né, sob a direção de Zembisky, que escandalizou o público e modernizou o palco brasileiro. Então, o teatro brasileiro passou por todas essas fases aí. Vamos, então, para a próxima aula, aula 28, falando, então, das artes urbanas, parte 1, que foi a última aula da unidade 2, né? Então, foi a última aula. Então, queridos, as artes urbanas, como vocês já conheceu na aula, é a arte desenvolvida nos meios urbanos, seja por meio de intervenções, performances artísticas, grafite, entre outros, né? Como eu apresentei para vocês, tem um teatro de rua, músicos que vão para a rua fazer suas apresentações, circo, né? O circo também vai para a rua. Então, a arte urbana ela é encontrada onde o cidadão poderá se deparar com a diversidade cultural, né, que estão ali espalhados nos centros urbanos, sem necessariamente ter dirigido a um centro cultural. Então, queridos, não é difícil, né, de identificar aí a arte urbana, né? A arte urbana é a arte que está na rua. Os artistas vão para a rua, centros urbanos, praças, universidades, escolas, fazer as suas apresentações. Pode ser instalações, performances, intervenções, né? Como o músico pode ir para uma praça, levar o seu piano, os seus instrumentos e fazer ali as suas apresentações. E com o objetivo de mostrar a sua arte, mas como também ter ali um retorno financeiro, que as pessoas contribuem de forma generosa com esses artistas. Então, queridos, não é difícil identificar essa categoria aí das artes urbanas, né? Tem as danças de rua, eu vou falar sobre a dança de rua. Então, vamos lá, vamos para a tela, vamos aqui falar um pouquinho sobre dança de rua, né? Street dance,
street dance, que é um estilo de dança mais recente, dança contemporânea. As primeiras manifestações ocorreram nos Estados Unidos, né, com uma crise econômica, em 1929. Muitos músicos, grupos de danças, dançarinos, né, ficaram desempregados. E aí eles buscaram essa alternativa, foram para as ruas fazer os seus shows. Com isso, criaram uma nova categoria, que é a dança de rua. E qual é o estilo dessa dança, professora? Vocês lembram? Foi falado isso durante a aula, certo? Que a dança de rua, ela tem a ver com a cultura hip hop, isso mesmo, parte aí da cultura hip hop, do rap, né? Esses estilos aí mais contemporâneos, em que os dançarinos têm liberdade para fazer várias coreografias, né? E a música são batidas, músicas eletrônicas, enfim. Está ligada, então, à cultura hip hop, certo? Então, aí essa nova expressão, dança de rua, está relacionada, então, a esses grupos de danças, né, que têm liberdade de expressar ali o movimento do corpo, como break, né? Vocês lembram do break? Somente para alguns artistas, né, famosos que faziam essas danças. Eu lembro que meus irmãos dançavam muito break. Então faz movimento com o corpo e tal, e tem toda a liberdade, né? O dançarino para fazer os movimentos. Só vocês não façam aquele salto mortal, como eu disse, né? Virar, né, fazer um salto aí de 360 graus, muito perigoso. Então, a liberdade ali com os movimentos corporais. Então, queridos, vamos para a tela, vamos ver as referências que foram utilizadas na produção dessas aulas. Então, é isso, tá? Foram essas as aulas que abordamos aqui na revisão. E aí eu desejo sucesso para vocês fazerem a prova, façam com tranquilidade, leiam as questões, buscam entender a pergunta, buscam relembrar os conceitos que vocês conseguem, tá? Fazer avaliação não é decorar, mas buscar na memória os conceitos que foram aprendidos, né? Algo ficou, então vocês conseguem. Eu tenho certeza que vocês vão gabaritar a avaliação. Então tá, vamos para a avaliação e obrigado pela atenção.